Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus diz que Ele é que sabe os planos que Ele tem para nós, planos de nos fazer prosperar e não de nos causar problema, dano, planos de dar-nos esperança e futuro. E eu quero que você receba isso, essa palavra já de cara no seu coração, para que Deus te abençoe. E antes de nós irmos para nossa mensagem de hoje, eu quero orar para que essa palavra, esse plano de Deus, essa esperança de Deus se cumpra na sua vida o mais cedo possível. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque temos visto a mão do Senhor agindo ao nosso favor nesses últimos meses ainda mais. E eu peço a Ti, ó Deus, que essa palavra que o Senhor trouxe ao povo, através do profeta Jeremias, ela se cumpra na vida do povo do Senhor aqui, nessa época presente. Que o Senhor, que tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, que isso seja uma realidade na vida de todos nós que buscamos em Ti, que esperamos em Ti, que sabemos que o Senhor é o único que tem palavras de vida eterna para nos dar. Que o Senhor realize essa obra na vida do Teu povo, desse povo que está nos assistindo nesse momento. Que o mal não encontre brecha na vida dessa família, dessa pessoa, dessa casa, para trazer desgraça, mas que o Espírito do Senhor traga sabedoria, discernimento, para que todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor consigam vencer as astutas ciladas do nosso adversário. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, eu quero ler apenas o início do verso 18. Lucas 15, 18 diz o seguinte: são palavras do filho, conhecido como filho pródigo. Ele diz assim: eu me levantarei, ou em outra versão, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu me levantarei e voltarei para o meu pai. Aleluia. O que é que pode mudar e o que é que não pode mudar nas nossas vidas, na vida de quem anda com Deus? 4 a 5 meses, esses últimos que nós temos vivido, é muito tempo num mundo que é regido pelo sistema do fast food. Muita coisa mudou, fala-se muito em novo normal, mas o que é que não pode mudar de jeito nenhum nas nossas vidas? O primeiro impacto das mudanças causadas pela pandemia já passou. E agora que a gente já está conseguindo respirar um pouco melhor. Por isso, nós estamos tendo que lidar com as retomadas. E a vida é cheia de surpresas. Algumas são muito boas. Outras nos levam simplesmente ao ponto de origem, de onde saímos, para onde a gente pensava que nunca mais voltaria, e voilá, cá estamos nós de novo tendo que recomeçar tudo, ou tendo que retomar a vida de algum ponto. Então nossa reflexão de hoje é sobre isso, retomadas. Por que retomadas? Porque há coisas que não podem ser deixadas de lado, não podem cair no esquecimento, não podem ser encaradas como integrantes do novo normal. Novo normal é uma linguagem do mundo, não da Bíblia. O normal, biblicamente falando, é que independentemente de qualquer coisa que aconteça, a nossa vida com Deus seja uma vida para Deus, uma vida por causa de Deus, uma vida com o Pai. A volta do filho pródigo para o pai tem essas conexões com o nosso momento. A crise que esse homem, que esse jovem vivenciou,
saindo da casa do pai com a herança que ele quis, essa saída dele o levou a uma crise, e a crise o trouxe de volta para o ponto da sua origem. Só que essa retomada da vida, eu me levantarei e vou para a casa do meu pai, essa retomada não foi só com o pai, foi principalmente com o pai, mas não só com o pai. Ele teve que se reconectar com um lugar, com a história de onde saíra, com um irmão mais velho que nunca saíra de lá e não estava aceitando bem a volta dele. Ele teve que se reconectar com os empregados da fazenda. É claro que a situação a que ele chegou foi bem drástica, mas o que importa para nós hoje é essa questão, a retomada. Eu me levantarei e voltarei para o meu pai. E do que eu estou falando? A que retomadas eu estou me referindo aqui? Primeira coisa, querido, eu quero te animar, eu quero te incentivar, eu quero te estimular a retomar sua vida de fé, baseando-se no episódio mais conhecido da vida de Tomé. Todo mundo conhece Tomé por uma frase. É o sujeito do ver para crer. Todo mundo conhece Tomé por essa frase. Agora, o que você precisa ver para crer que Deus é com você? Que Deus é por você? Quais são as marcas que Deus precisa te mostrar para que você se torne crente nele, crédulo nele, de fato? Vejam que Tomé, ele deu aos seus sentidos, à sua visão, uma autoridade maior do que a autoridade de Jesus, cujo poder ele tinha testemunhado tantas e tantas vezes nos últimos 3 anos e meio. Mesmo tendo testemunhado tanta coisa que Jesus fizera, Tomé escolheu não crer no momento em que crer seria o que mais se esperava de um discípulo. A fé é para esses momentos. Com dinheiro é fácil administrar as coisas, mas administrar bem, administra quem não tem dinheiro. Então, esse dom de administrar, ele realmente é importante mais do que nos momentos bons, ele é importantíssimo nos momentos difíceis, quando não se tem dinheiro para administrar. A fé é algo do tipo, talvez você esteja vivendo um momento parecido com o de Tomé no tocante à sua fé. Você também já viu Jesus agir inúmeras vezes na sua vida, na vida de pessoas que você conhece, mas agora, com essa história toda da pandemia, isso causou um bloqueio em você, e você decidiu que só acreditará e só retomará a sua vida quando a vacina chegar. E você nem doente está, graças a Deus. Não seja incrédulo, mas crente. Foi isso que Jesus disse a Tomé em João 20, 27. O que tiver que será, meu querido, minha querida, será. Não há nada que se possa fazer, mas a sua fé, essa sim, pode se expandir, pode crescer, pode se fortalecer ou pode simplesmente murchar. Portanto, preste atenção numa coisa: não decida não crer. Você que está me vendo sabe muito sobre Jesus, sabe sobre a morte dele no Calvário e sabe que essa morte tinha como objetivo reconciliar você com Deus. Sabe também sobre a ressurreição de Jesus para que você também vivesse eternamente. Então não duvide do que Jesus pode
e quer fazer na sua vida. Tomé ignorou as palavras de Jesus sobre ressurreição, ignorou os milagres que testemunhara e decidiu não crer no momento crucial. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, gente, é muito difícil acreditar que Deus possa fazer o que o homem não pode. Ou seja, se o homem não tem a cura, Deus não pode garantir sua vida. Não seja incrédulo, mas crente. Não confie no que você vê, não confie nos seus sentimentos, não confie no que os homens que não temem a Deus dizem sobre Deus e sobre a vida. Que tipo de intervenção você espera que Deus faça na sua vida para que você se torne um cristão ousado, intrépido na fé? No caso de Tomé, em João 20, uma semana após a primeira aparição de Jesus para os seus discípulos, nessa primeira aparição, Jesus chegou ali no meio deles, Tomé não estava presente, Jesus os saudou os discípulos que estavam ali, com paz seja com vocês, e antecipou um sopro do Espírito sobre eles. Uma semana depois disso, esses discípulos, para quem Jesus tinha falado, paz seja convosco, tinha dado um sopro do Espírito sobre eles, esses mesmos discípulos estavam ainda escondidos a portas fechadas. Portanto, não era só Tomé que era incrédulo, não. Jesus aparece agora uma segunda vez e Tomé estava presente. E Jesus fez com que ele não só visse as marcas, como tocasse as marcas. E foi aí, nesse momento, que Tomé acordou para a vida de fé. Não seja incrédulo, mas crente. Quando Deus realmente é Deus em nossas vidas, não há motivo para se ter medo, não há motivo para retroceder, não há espaço para incredulidade. Por isso eu quero te motivar, eu quero te estimular a retomar a sua vida de fé, reconhecendo o senhorio e o poder de Jesus, fazendo o mesmo que Tomé fez depois de ver para crer. Mesmo que você não tenha visto, eu espero que você tenha com Deus a mesma postura que Tomé teve nesse momento. E qual foi a postura? O que Tomé disse? Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Então, meu querido, minha querida, assuma a sua fé em Jesus Cristo e retome-a com tudo. A tradição, na Bíblia não fala isso, mas a tradição diz que Tomé levou o evangelho para a Índia e lá ele foi martirizado por um hindu com uma lança. Esse é o Tomé que as pessoas não conhecem, é o Tomé da fé. Todo mundo se lembra do Tomé da incredulidade, mas ele não foi incrédulo para sempre. Quando ele reconheceu que Jesus era Deus, que era Senhor da vida dele, Tomé mudou. Fé é algo que não pode ficar em stand-by, não pode ficar no modo de espera. Ela nos é dada justamente para que a gente não fique estagnada na vida. Fé em Deus nos mantém ativos e não escondidos. Não seja incrédulo, mas crente. Essa palavra que Jesus deu para Tomé, ele levou a sério. Faça isso você também. A segunda coisa que eu quero te falar, tomando como base a experiência do filho pródigo, de levantar-se e voltar para a casa do pai, é a seguinte: eu quero te animar, eu quero te incentivar, eu quero te estimular a retomar a sua vida de comunhão com a igreja. E para isso eu quero me apoiar na palavra de Davi no Salmo 27, versículo 4, quando ele diz assim: uma coisa
pedir ao Senhor e eu vou buscá-la, eu vou atrás disso, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E esse anseio de Davi parece que não está combinando muito com a igreja de hoje. A gente está vivendo dias complicadíssimos, eu sei, no que diz respeito à comunhão, à interação social, porque só se fala em isolamento. Aquilo que até bem pouco tempo fazia tanta diferença, era tão imprescindível, que era a comunhão, que era o estarmos juntos, hoje é visto como maldição pela igreja. O culto comunitário, gente, é fundamental para a igreja. A comunhão é um dos pilares da fé cristã. Eu sei que o templo do Espírito Santo somos nós, pessoas, que não é o prédio, eu estou muito ciente disso. Mas nesses últimos meses, nós temos experimentado um outro tipo de culto, que a gente chama de culto online, como muitas igrejas fazem, ou apenas o vídeo da mensagem como esse que eu estou fazendo para vocês. Agora me diga uma coisa, seja sincero nisso, é a mesma coisa que o culto presencial para você? Isso te basta? Isso supre a sua necessidade espiritual? Você canta na sua casa assim como você cantava no templo? Você assiste um culto ou a uma mensagem com o mesmo respeito, com o mesmo temor, com a mesma seriedade que faz no culto presencial? Ou enquanto você assiste o culto, atende o telefone, muda de canal, assiste comendo como normalmente faz durante um filme qualquer, até sem camisa, esparramado no sofá? Tem diferença, gente, e muita. O ambiente é outro. Na sua casa acontece de tudo. Como eu disse a semana passada, nós não somos espaços multiculturais, mas as nossas casas são. Nem tudo numa casa é dedicado exclusivamente ao Senhor. Além disso, olha, vejam o que o Salmo 133 diz, e que eu sempre digo aqui: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que o salmista fala isso? Ele responde no final do Salmo. Ele fala, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é a mesma coisa em casa. Mas como nós nos acostumamos a tudo, muitos estão se acostumando à não comunhão, porque comunhão passou a simbolizar, a significar possível contaminação. Com isso, todos nós estamos perdendo. Quem vem e quem não vem aos cultos presenciais. Se não houvesse Deus, não haveria por que nós fazemos cultos. Mas sem você, o culto fica vazio no sentido de que a plenitude do Espírito não pode acontecer na vida da igreja. Nós não nos sentimos plenos sem você. Não dá para recebermos a plenitude do Espírito Santo com apenas algumas poucas pessoas da igreja local. Sem você, é como se o corpo estivesse tentando se manter em pé, com muitas partes faltando. Imagina um corpo assim, faltando pedaço, é uma imagem bizarra, dessas de filme de zumbi. Está faltando um braço, está faltando uma perna, está faltando um pedaço do rosto, está faltando uma boca, uma orelha. É bizarro isso. Você faz diferença sim. A sua falta durante os cultos é muito sentida pelo corpo. Retome a vida de comunhão com a igreja, a menos que você esteja realmente impossibilitado. E por que eu estou falando isso e tão insistentemente, gente? Porque
eu saio bastante. E eu tenho encontrado muita gente da igreja na rua, tenho encontrado gente no supermercado, em banco, em loja. Sei que tem muita gente que está trabalhando, alguns estão viajando a trabalho. O único lugar que eu não encontro esses irmãos é aqui no templo. Como se o templo fosse o grande responsável pela pandemia e pela disseminação do vírus. E todas as outras coisas que você faz normalmente não são. Se esse é o seu caso, eu não quero que você tome essa palavra como algo de imposição, não é isso. Eu quero que você saiba que você faz falta. Nesse último mês em que a flexibilização permitiu que a gente abrisse as portas do templo para os cultos presenciais, no horário do culto de domingo à tarde, eu faço o trajeto e eu passo em diversos bares. Estão lotados. Muito mais assistência, muito mais gente do que a igreja. Gente sentada na rua, conversando, rindo, bebendo. E nos cultos, pouquíssima gente. Não tem alguma coisa errada nessa cena, gente? Que Deus faça arder no seu coração as palavras do Salmo 84, verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Terceira coisa que eu quero analisar com você aqui, eu quero te animar, na verdade não é analisar, eu quero te animar, eu quero te incentivar, eu quero te estimular a retomar sua vida de vitória em Deus, abraçando a palavra que Deus deu a Isaías no capítulo 43, versos 18 e 19. Lá ele diz o seguinte: esqueçam tudo o que passou, porque eu estou fazendo uma coisa nova. E olha que Deus não havia feito pouco, não. Deus havia feito o povo sair do Egito, passar pelo meio do mar, a pés enxutos, tinha a coluna de fogo à noite para aquecê-los no deserto, que é muito frio, tinha a nuvem durante o dia para protegê-los do sol escaldante, era comida, era carne, o único trabalho que eles tinham era pegar a carne que caía na frente da tenda, a água saía da rocha. Deus falou: sabe tudo isso? Esqueçam, porque eu estou fazendo uma coisa nova. E nova se trata de, quando Deus fala de eu estou fazendo uma coisa nova, quer dizer que Deus está fazendo uma coisa melhor do que tudo que já tinha feito antes. Pense por um instante na melhor coisa que já te aconteceu. Pensou? Esqueça. Deus vai fazer algo maior e melhor na sua vida. Pastor, é impossível Deus fazer algo melhor do que isso que eu acabei de pensar aqui. E eu digo para você, não limite o poder de Deus, não limite a criatividade de Deus, não limite a despensa, o armário de Deus, o armário de bênçãos de Deus. Alguém poderia dizer que Jesus é o melhor que Deus tinha para nós e não há nada que supere Jesus. Eu concordo, é verdade, eu concordo plenamente com isso. Mas o texto de Isaías não está falando disso. Não está falando de vida espiritual. Ele está falando sobre bênçãos terrenas. O texto quer dizer mais ou menos o seguinte: se vocês pensam que já viram tudo o que Deus pode fazer, vocês estão redondamente enganados. Wilson, tenho a certeza de que você que está me assistindo nesse momento ainda não viu tudo o que Deus pode fazer e nem tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. O seu futuro, meu querido, minha querida, é glorioso e você não faz ideia do que isso significa. E eu não vou falar sobre isso agora. Eu assisto depois do culto da noite, às vezes eu assisto aquele programa Domingo Espetacular, e o último quadro que me chamou a atenção
quando eu pensava nessa mensagem. É um quadro meio saudosista. Eles vão atrás de artistas que já fizeram sucesso, mas que caíram no esquecimento. Por onde anda fulano de tal? Alguns desses artistas, o público mais jovem nem sabe que existiram. Esse pessoal, esses artistas antigos que caíram no esquecimento, eles também vivem de memórias. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é o fim da vida, que normalmente acaba sendo uma sombra daquilo que a pessoa já foi um dia. Mas Deus não é dessa vibe, não. Para Deus, o que vem em seguida tem que ser sempre melhor do que o que já passou. Para Deus, o futuro não é uma sombra do que já aconteceu. Pelo contrário, o futuro é melhor. O problema é que a gente se apega ao passado como se aquilo fosse o melhor que Deus teve para nos dar. A gente não esquece o que precisa ser esquecido para que o novo de Deus aconteça na vida da gente. O passado serviu o seu propósito, serviu para o seu tempo, mas não serve mais para o futuro. Deus não tem apego com o tempo. A impressão que eu tenho é que o único tempo que importa para Deus é o futuro. Portanto, não prolongue o seu sofrimento, olhando para trás, olhando para o passado, mesmo que sejam para apenas 6 ou 7 meses atrás. Como era a minha vida antes dessa pandemia. Não, abrace o que Deus te oferece pela frente. Deus está fazendo coisa nova. Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos. E por último, eu quero te animar, te incentivar, te estimular a retomar a sua vida de testemunho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tomo por base essa palavra que eu acabei de dizer, que é do apóstolo Paulo em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois desse tempo de reclusão, sem cultos, alguns no confinamento, depois desse tempo, a gente precisa retomar a nossa vida de testemunho. No tocante à vida terrena, muita coisa mudou, mas no tocante à salvação, à vida eterna, a história continua sendo a mesma de sempre. As pessoas precisam de salvação. E não é só do Covid, não. As pessoas precisam de salvação do inferno. Mas como elas serão salvas se não há quem pregue? É o que Paulo diz em Romanos 10. Fica muito difícil testemunhar de Jesus quando não tem quem fala. Ou quando o testemunho de quem fala, ou de quem gostaria de falar, fica comprometido por causa das suas escolhas e ações. Como é que você vai falar que Jesus é poderoso, que Deus pode abençoar, que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode libertar, se a sua conduta tem sido a de ficar preso com medo dentro da sua casa? Você acha que alguém vai acreditar que esse Jesus que não faz nada por você vai fazer alguma coisa por elas? Os discípulos também pensaram assim, e pensaram assim porque se esqueceram do que Jesus lhes havia dito em João 14, 26, de que o Espírito Santo os ensinaria e os faria lembrar de tudo que Jesus havia lhes dito. Então, quando o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecostes, eles não só se lembraram de tudo, como compartilharam tudo que se lembraram, e com isso, por causa disso, o Evangelho chegou até nós. O poder de Deus nos reveste quando estamos a serviço do reino de Deus. Em Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18, Jesus enumera ali uma série de sinais que acompanhariam os que creem nele. Em nome dele, demônios seriam expulsos, seus discípulos falariam novas línguas, o veneno não surtiria efeito nos seus discípulos,
Os seus discípulos poderiam impor as mãos e curar pessoas. É uma lista e tanto, gente. Quanto poder Jesus nos outorgou. Agora, dentro de casa a gente não pode fazer uso deles. Eu não estou falando para você menosprezar a sua saúde, de forma alguma. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu só estou falando para você que você precisa retomar a sua vida de testemunho também. Retomando a sua vida de fé, retomando a comunhão com a igreja, retomando uma vida de vitória, com olhos no futuro, certamente você vai ter moral para testemunhar do poder de Deus, do amor de Deus. Você conta com Deus, eu sei disso, mas Deus também conta com você. Você conta com a igreja, eu sei disso, mas a igreja também conta com você. Isso não é uma questão financeira, gente. Volto a dizer, é você que faz falta. Porque quando você ora comigo, quando você canta comigo, quando você interage com a igreja no mesmo local, nós somos grandemente abençoados. Você precisa retomar a sua vida de fé, de comunhão, de vitórias e de testemunho para o bem do Evangelho. Em nome de Jesus, que essa palavra, dura talvez no seu entendimento, ela alcance o teu coração e te ajude a romper as barreiras que estão te impedindo de viver para Deus numa intensidade que você nunca imaginou ser possível. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus nos permitir.